Para a gente começar a entender a filosofia não dual dentro do Vedanta, dois conceitos são bastante importantes. O primeiro é Satyam e o segundo Mithya. Satyam é aquilo que é real, independentemente de outra coisa, cuja existência não depende de nada, é real por si só. E Mithya é aquilo cuja existência depende da existência de uma outra coisa. Então, nesse sentido, tem um texto que chama Chandogya Upanishad, no qual existe uma conversa entre o Palaka e Shwetaketu. Então é pai e filho. O pai é o mestre, o filho é o discípulo. O Palaka vai ensinar para o filho sobre a não dualidade. E nesse texto ele dá um exemplo de um pote de barro. Então, um pote feito de barro tem como essência o barro. O pote em si é só uma ideia, um nome e uma forma. Ou seja, se eu pego um pote de 200 gramas, quanto dessas 200 gramas é pote, quanto dessas 200 gramas é barro? Tudo é barro. O que a gente chama de pote é só aquela forma. Se eu pegar o mesmo barro e moldar ele num disco assim, né, um pouquinho com as bordas um pouquinho mais altas, eu vou chamar aquilo de prato. Então, prato, copo, vaso, qualquer outra coisa concebida a partir do barro é só uma ideia, é só uma forma a qual a gente deu para o barro. Então ele diz que se você conhece o barro, você conhece todas as coisas feitas de barro. Se você conhece o ouro, você conhece todas as coisas feitas de ouro. Só vai mudar a forma, só vai mudar o nome. Se você conhece Brahman, você conhece todo o universo. Então, nesse sentido, a gente pode começar a investigar a essência das coisas, né? Então, se eu pegar, por exemplo, esse bastãozinho de madeira aqui, a madeira é Mithya, ela depende da existência de outra coisa, ou seja, a madeira é composta de fibras vegetais. Para que isso que a gente chama de madeira exista, precisa existir um conjunto de fibras vegetais. Nesse sentido, madeira é Mithya e as fibras vegetais são o que dão origem a ela, a gente pode chamar isso de Satyam. Só que se a gente pega a fibra vegetal, o que é uma fibra vegetal? É um conjunto de células. Um conjunto de células organizadas dessa forma a gente chama de fibra. Então a fibra também é só uma ideia, ela não traz nenhuma característica intrínseca, ela só é um conjunto de células. Se eu pego as células são compostas de moléculas, organizações moleculares. Dessa forma como elas se organizam, as moléculas, a gente dá o nome de célula, ou seja, essa forma, rupa, a gente dá o nome, nama, de célula. Se a gente continua, as moléculas são feitas de átomos. Os átomos são feitos de subdivisões, prótons, nêutrons, elétrons. Os prótons, nêutrons e elétrons são feitos de subdivisões, quarks e tudo que tem mais de subdivisão dos átomos. Ou seja, se a gente continuar investigando isso, a gente vai chegar em algum ponto, em alguma essência. E para os sábios do passado, os rishis, eles chamam essa essência de Brahman. Ou seja, a única coisa que é Satyam, que é verdadeira por si só, que não depende da existência de nada para poder existir, é Brahman. Todas as outras coisas do universo manifesto são Mithya, dependem de alguma coisa para que tenha existência, né? Por isso, existe o pensamento não dual. Todas as coisas, não importa o que, nesse universo, vem de Brahman, vem dessa consciência. Então, nesse sentido, a gente começa a entender o porquê que nos Vedas eles falam sobre Ekam, sobre uma coisa só, sobre Uno, né? É esse pensamento, dessa investigação sobre a essência e a presença de Brahman. Também, eu posso, no paradigma materialista, se a gente para só por aqui na ciência, pela existência do átomo, eu posso dizer que se eu tenho a experiência
dessa madeira, desse bastãozinho de madeira, se eu consigo tocar ele, eu consigo sentir, né, o aspecto rugoso dele e tudo mais, ver, isso daqui por inferência constata para mim a existência dos átomos, né? No paradigma materialista. A gente sabe que existem átomos, todo mundo sabe da existência dos átomos, e se isso aqui é constituído de átomos que dão origem a moléculas, que dão origem a células, que dão origem a fibra vegetal, que dão origem a madeira, por inferência, tendo a experiência com a madeira, eu sei que o átomo existe. Dessa mesma forma, os orixás dizem que a experiência que a gente tem do mundo, de todas as formas e coisas que a gente consegue receber através dos nossos sentidos, são, por inferência, a constatação da existência de Brahman, da existência dessa consciência que dá origem a todas as coisas. Essa é a chave do pensamento védico, que dá algo que dá origem a todas as outras coisas, que dá origem a todo o universo manifesto, que a gente vai chamar de Namarupa. São apenas nomes e formas. Bom, então esse é o primeiro aspecto, para a gente começar a entender um pouquinho mais da filosofia do yoga clássico. Namastê!